como conversar isso com as crianças, né? Como tratar esse assunto, tá certo? Com as crianças que são muito curiosas, que tudo querem Uhum. saber, que perguntam, né? Qual seria o caminho assim dos pais para tratar um assunto tão delicado como esse, dessa menina que foi abusada, estuprada pelo tio, pelo monstro, que Um engravidou monstro. com as crianças? E aí? É um assunto muito importante, é um assunto que eu faço, inclusive, muita palestra sobre isso, porque a gente precisa urgentemente, pessoal, falar com as nossas crianças sobre sexualidade. Falar sobre sexualidade não quer dizer ensinar sexo para as crianças, é muito diferente. A gente precisa conversar com as crianças sobre intimidade, sobre o que é de fato essa questão da violência sexual, assim, falar sobre manter a intimidade dos nossos genitais, de que ninguém tem o direito de tocar no nosso corpo, nas partes íntimas principalmente, sem que a gente autorize, sem que a gente permita, né, ou sem necessidade, porque às vezes vai dar um banho na criança, tá na creche, precisa lavar, né, a vagina, o pênis, mas a gente precisa conversar com essas crianças de que ninguém tem o direito de tocar nessa criança, porque muitas vezes, Fernando, o mais difícil de lidar com essa situação é que as crianças não sabem que isso é violência sexual. As crianças muitas vezes não entendem. Imagina uma menina de 6 anos, essa menina que a gente está falando, iniciou com 6 anos, gente. Pensa na sua família, criança que você tem aí, sua filha, sua sobrinha de 6 anos sofrendo violência sexual e com 10 anos ela grávida. Então a gente precisa dizer para as nossas crianças e falar sobre sexualidade, falar sobre o corpo humano. A gente está vivendo uma realidade hoje em que falar sobre essas questões é proibido falar sobre isso em escola, é proibido, e isso só gera problemas. Eu sou de uma geração, né, eu brinco, recém-saída da adolescência, eu sou de uma geração que falar sobre alguns temas era incentivar, e ao contrário, quanto mais a gente fala sobre sexualidade, mais a gente previne gravidez precoce, mais a gente previne violência sexual. Agora, a gente precisa conversar com esses adultos, porque o que passa na cabeça desse tio para ele achar que ele pode tocar essa menina? Ele achar que ele pode ter relação sexual com essa menina, né? Não dá nem para a gente dizer que é um animal, que animal não faz essas coisas, né? Acho que, como você bem colocou, é um monstro, né? Uma pessoa que precisa ser tratada urgentemente, porque como é que, né, sente atração por uma criança, gente, é uma criança pura, né? Então que a gente possa conversar com essas crianças para que as crianças se sintam mais empoderadas para denunciar caso aconteça alguma coisa, para não deixar que essas coisas aconteçam. Muitas vezes a criança chega para a mãe ou para o pai e fala: ah, tal fulano, meu avô, meu tio fez isso, aquilo. A mãe e o pai não acreditam. Ah, isso é besteira, é só um carinho. Não é. A gente precisa ouvir as nossas crianças, a gente precisa dialogar com as nossas crianças. Isso é urgente e fundamental.